Meus pais me expulsaram de casa friamente após eu dizer que não iria seguir carreira militar, até que um dia cheguei de Porsche na frente da casa deles e eles simplesmente... Nunca esquecerei o olhar nos olhos do meu pai naquela tarde de abril. Um olhar que carregava mais do que desapontamento. Carregava uma sentença. Se não seguir o caminho militar, não tem lugar nesta família. As palavras saíram da boca dele com a mesma precisão com que ele atirava no campo de treinamento. Diretas. Certeiras. Fatais. Eu tinha apenas 17 anos quando minha família decidiu que eu não era mais digno de fazer parte dela. Roberto e Helena Martins, terceira geração de militares condecorados, não podiam conceber um filho que preferia planilhas e estratégias de mercado a patentes e hierarquias. Desonra foi a palavra que meu pai usou. A mesma palavra gravada na medalha de honra pendurada na sala de estar, agora atribuída a mim, como uma marca invisível que eu carregaria para sempre. Minha mãe, sempre à sombra das decisões dele, apenas desviou o olhar enquanto eu pegava o que conseguia carregar em uma mochila surrada. Você tem 1 hora para sair, disse meu pai, consultando o relógio militar no pulso, como se minha expulsão fosse apenas mais uma operação cronometrada em sua vida, repleta de precisão e disciplina. Naquela noite, dormindo em um banco, de praça enquanto a chuva fina começava a cair, compreendi que família, para alguns, é apenas uma extensão de valores inquestionáveis, não um porto seguro de aceitação incondicional. Encolhido sob meu casaco fino, senti o frio entrar pelos ossos, mas nada era tão gelado quanto a certeza do abandono. Saí de casa com R$300, uma muda de roupa e as lágrimas secas no rosto. Naquele momento, não sabia que essa seria a primeira página de uma história diferente da que minha família havia traçado para mim desde o berço. Enquanto meus irmãos e primos seguiam o caminho militar predeterminado, recebendo apoio, financiamento para estudos e uma rede de contatos estabelecida, eu estava sozinho, com as mãos vazias e o coração pesado. Vai morrer na miséria, disse meu tio, o Coronel Santos, durante o último almoço de família que participei. Gente como você, sem disciplina militar, não vai longe neste mundo. Todos riram, concordando com a cabeça, enquanto eu engolia seco junto com o arroz mal cozido e as palavras amargas. Os primeiros meses foram os mais difíceis. Consegui um emprego de garçom em um restaurante de 2ª categoria, onde o cheiro de fritura impregnava minha única camisa social. Dormia em um colchão velho no chão de um quarto compartilhado com outros 3 rapazes, em um bairro onde as sirenes de polícia eram mais frequentes que o caminhão de lixo. Para quem cresceu no conforto de uma casa de militar, você parece estar se adaptando bem à vida de pobre, comentou Sérgio, um dos meus colegas de quarto, enquanto me via contar as moedas para o almoço do dia seguinte. Sorri sem humor. Se ele soubesse que aquele conforto vinha com o preço da minha individualidade, talvez não pensasse que eu havia perdido tanto assim. Nas noites em que não conseguia dormir, entre o barulho dos vizinhos brigando e os pensamentos que não me davam paz, comecei a elaborar um plano. Se minha família acreditava que eu fracassaria sem a disciplina militar, eu provaria que poderia criar minha própria disciplina, uma forjada no fogo da necessidade e temperada com a determinação de quem conheceu o abandono. Economizei cada centavo que conseguia. Reduzi refeições, caminhava longas distâncias para economizar o transporte e, nos dias de folga, estudava em bibliotecas públicas. Descobri que tinha facilidade com números e uma intuição natural para negócios, talentos que meu pai considerava inferiores aos valores militares. Depois de 6 meses como garçom, consegui um emprego como assistente administrativo em uma pequena empresa de tecnologia. O salário era melhor e mais importante. Tinha acesso a um computador durante o horário de almoço. Aproveitei cada minuto disponível para aprender sobre investimentos, marketing digital e desenvolvimento de aplicativos. Você tem potencial, disse meu chefe após me encontrar estudando durante a pausa para o café. Mas precisa de foco. Aquilo me fez sorrir internamente. Se havia uma coisa que a criação militar me ensinou, era sobre foco. Apenas havia redirecionado essa habilidade para algo que realmente me interessava. Em 1 ano, desenvolvi um aplicativo simples que ajudava pequenos restaurantes a gerenciar seus estoques e reduzir desperdícios.
Irônico que a ideia tenha surgido da minha experiência como garçom. Justamente o trabalho que minha família consideraria vergonhoso para alguém com o nosso sobrenome. O aplicativo começou pequeno, mas logo atraiu a atenção de investidores. Cada reunião de negócios era como entrar em campo de batalha. Só que desta vez, eu escolhia minhas próprias estratégias. Cada vitória, cada contrato assinado, era uma prova, silenciosa, de que eu estava certo em seguir meu próprio caminho. Esta empresa foi fundada com R$300 e uma mochila surrada, costumava dizer em entrevistas, sem mencionar a parte sobre ter sido expulso de casa. Algumas histórias são muito pessoais para serem compartilhadas, mesmo quando se torna um empresário de sucesso. Aos 25 anos, eu já era dono de uma empresa avaliada em milhões. Meu aplicativo havia evoluído para uma plataforma completa de gestão empresarial, utilizada por negócios em todo o país. Tinha um apartamento elegante no melhor bairro da cidade, um carro que já não precisava ser estacionado em ruas suspeitas. E o mais importante, liberdade financeira e emocional que muitos dos meus parentes militares, presos à hierarquia e salários fixos, jamais conheceriam. Foi nesse momento que meu telefone tocou com um número desconhecido. Filho. A voz hesitante da minha mãe soou do outro lado da linha, como se estivesse testando o terreno. Soubemos do seu sucesso. Estamos orgulhosos. Segurei o telefone com tanta força que meus dedos ficaram brancos. 8 anos de silêncio absoluto. E agora, de repente, orgulho? Respirei fundo, contendo a avalanche de emoções que ameaçava me derrubar. Obrigado pelo contato, mãe. Respondi, com uma calma que não sentia. Mas estou em uma reunião importante agora. Posso retornar mais tarde? Desliguei sem esperar resposta. A reunião importante era comigo mesmo, sentado em meu escritório com vista para a cidade, tentando processar o significado daquela ligação. Não era coincidência que ela tivesse acontecido uma semana após minha foto aparecer na capa de uma revista de negócios, com o título O Jovem Milionário que Revolucionou a Gestão Empresarial. Uma semana depois, recebi um e-mail formal do meu pai. Típico dele, direto e sem emotividade, como se estivesse redigindo um relatório militar. Gostaríamos de convidá-lo para um jantar em família no próximo domingo. Sua presença será bem-vinda. Nenhuma menção aos anos de ausência, nenhum pedido de desculpas, apenas uma convocação, como se eu ainda fosse um cadete sob suas ordens. Respondi com a mesma formalidade. Agradeço o convite, mas tenho compromissos importantes. Sugiro marcarmos para o mês que vem, após meu retorno de uma viagem de negócios. A viagem era fictícia. Minha agenda estava surpreendentemente livre naquele final de semana. Mas sentia a necessidade de estabelecer que agora eu ditava meus próprios termos. Quando finalmente concordei em encontrá-los, escolhi um restaurante neutro, em vez da casa onde cresci. Cheguei deliberadamente 10 minutos atrasado. Um pequeno ato de rebeldia contra a pontualidade militar que me foi imposta desde a infância. Meus pais pareciam menores do que eu lembrava. Meu pai, antes uma figura imponente em seu uniforme, agora parecia apenas um senhor de meia-idade com postura rígida e cabelos grisalhos. Minha mãe, sempre elegante mas contida, tinha novas rugas de expressão que falavam de anos difíceis. Você está com boa aparência, comentou meu pai, como quem inspeciona um subordinado. O sucesso lhe caiu bem. O sucesso não caiu sobre mim, pai. Respondi com um sorriso educado, mas distante. Eu o construí, tijolo por tijolo, sem a ajuda de ninguém. A tensão pairava sobre a mesa como uma nuvem carregada. Conversamos sobre assuntos superficiais, o clima, notícias recentes, a comida do restaurante. Evitamos cuidadosamente o elefante na sala, os 8 anos de silêncio, a expulsão, o abandono. Foi minha mãe quem finalmente tocou no assunto, após o garçom servir o café. Sentimos sua falta, filho. A casa ficou vazia sem você. Tomei um gole do café amargo antes de responder. A casa não ficou vazia, mãe. Vocês a esvaziaram quando decidiram que meus sonhos não cabiam nela. Meu pai pigarreou, visivelmente desconfortável. Fizemos o que achávamos certo na época. Queríamos que você tivesse a disciplina necessária para enfrentar o mundo. E eu tenho essa disciplina, pai. Só a apliquei em um campo diferente do campo de batalha. Estamos vendo isso agora, ele admitiu, com o que parecia ser um resquício de orgulho.
Você provou seu valor. Aquela frase me atingiu como um soco. Valor. Como se minha existência só tivesse significado agora que eu tinha sucesso financeiro. Como se eu precisasse provar algo para ser digno de fazer parte da família que deveria me amar incondicionalmente. Não provei meu valor, pai. Respondi calmamente. Apenas segui meu caminho. O valor sempre esteve lá, mesmo quando vocês não conseguiam enxergá-lo. O resto do jantar transcorreu em uma tensão educada. Prometi visitá-los eventualmente, sabendo no fundo que provavelmente não cumpriria essa promessa com frequência. Quando nos despedimos no estacionamento, meu pai estendeu a mão para um aperto formal, mas minha mãe me abraçou brevemente, deixando no meu ombro a marca úmida de uma lágrima contida. Nos meses seguintes, nosso relacionamento continuou superficial e distante. Ligações ocasionais, mensagens de aniversário, convites para jantares que eu frequentemente declinava por compromissos de trabalho. A verdade é que preferia passar meu tempo livre com as pessoas que formavam minha verdadeira família agora. Amigos que me acolheram quando eu não tinha nada, colegas que acreditaram nas minhas ideias, funcionários que cresceram comigo desde o início da empresa. Enquanto isso, meus pais faziam questão de mencionar meu nome em seus círculos sociais. Nosso filho, o empresário de sucesso, me contou um antigo amigo da família que encontrei por acaso. Eles falam de você como se tivessem apoiado cada passo do seu caminho. Ri sem humor. A memória é seletiva, não é mesmo? Aos 30 anos, recebi uma ligação inesperada do meu irmão mais velho, capitão Daniel Martins, condecorado por bravura e seguindo fielmente os passos do meu pai. Não falávamos desde minha saída de casa. Pai está no hospital, disse. Ele com a voz tensa. Teve um AVC, os médicos dizem que é grave. Cancelei todas as reuniões do dia e fui direto para o hospital. Encontrei minha mãe no corredor, parecendo menor e mais frágil do que nunca. Ela me abraçou com uma força surpreendente para seu corpo diminuto. Ele perguntou por você, sussurrou ela, antes de perder a consciência. Entrei no quarto de hospital onde meu pai estava conectado a máquinas que monitoravam cada batida do seu coração militar. Sua pele, antes bronzeada pelas horas de treinamento ao sol, agora tinha um tom acinzentado. Sentei ao lado da cama e, pela primeira vez em muitos anos, peguei sua mão. Estou aqui, pai, disse baixinho, sem saber se ele podia me ouvir. Passei os próximos dias dividindo meu tempo entre o hospital e videochamadas de trabalho feitas no corredor. Minha mãe e meu irmão pareciam surpresos com minha presença constante, como se esperassem que eu retribuísse o abandono com abandono. Numa tarde, enquanto tomávamos café na lanchonete do hospital, meu irmão finalmente tocou no assunto, que pairava entre nós. Por que você voltou? Depois de tudo o que aconteceu? Olhei para o café barato no copo de plástico, tão diferente do café gourmet que costumava tomar em meu escritório. Porque algumas coisas são mais importantes que o passado, Daniel. Família é complicada, mas ainda é família. Ele sente muito, sabe? Disse meu irmão, desviando o olhar. Nunca admitiu para ninguém, mas eu o ouvi dizer à mãe, uma noite, que tinha cometido um erro com você. Acenei com a cabeça, sem confiar em minha voz para responder. Não era um pedido de desculpas. Jamais teria um diretamente do meu pai, mas era o mais próximo que chegaria disso. Uma semana depois, meu pai acordou. Seus primeiros dias foram de confusão e dificuldade para falar, mas gradualmente foi recuperando a lucidez. Quando entrei no quarto após ser chamado por uma enfermeira animada, ele me olhou com um reconhecimento claro no olhar. Filho, disse ele, com a voz rouca pelo desuso. Apenas isso, uma palavra que carregava 8 anos de distância. Pai, respondi, sentando ao lado da cama. Como está se sentindo? Ele fez um gesto vago com a mão que não estava conectada ao soro, como um soldado depois de uma batalha perdida. Esta batalha você não perdeu, respondi. Ainda está aqui. Ele concordou levemente com a cabeça, e então disse algo que jamais esperaria ouvir. Você estava certo. Franzi a testa sem entender. Certo sobre o quê? Sobre seguir seu próprio caminho. Ele respondeu com dificuldade. Vi o que construiu. É impressionante. Senti um nó na garganta que tentei disfarçar com um pigarro. Obrigado, pai. Não.
Ele insistiu, fazendo um esforço visível para articular as palavras. Eu que agradeço por voltar, mesmo depois do que fizemos. Não era um pedido de desculpas completo. Meu pai jamais seria capaz disso. Mas era um reconhecimento. Era um começo. Durante a recuperação dele, aproximei-me mais da minha família. Não era uma reconciliação perfeita. Havia muitas cicatrizes, muitas palavras não ditas, muitos ressentimentos cuidadosamente guardados. Mas era um novo capítulo. Contratei os melhores especialistas em reabilitação para meu pai. Quando ele recebeu alta, insisti em pagar por uma enfermeira em período integral e equipamentos médicos para a casa. Minha mãe tentou recusar, dizendo que podiam arcar com as despesas, mas fui firme. Deixe-me fazer isso, disse a ela. Não por obrigação, mas porque posso e quero ajudar. Em uma tarde particularmente difícil, quando meu pai teve uma recaída e precisou retornar brevemente ao hospital, minha mãe desabou em lágrimas no corredor. Não merecemos sua ajuda, soluçou ela. Não depois do que fizemos. Abracei-a, sentindo seu corpo frágil tremer com o choro contido por anos. Não estou fazendo isso para cobrar ou para mostrar superioridade, mãe. Estou fazendo porque aprendi que a vida é curta demais para guardar rancor. Ela se afastou e me olhou, nos olhos. Onde aprendeu a ser assim? Não, foi conosco. Talvez tenha aprendido justamente por causa do que passei. Respondi com honestidade. Quando você conhece o pior, valoriza mais o melhor. Com o passar dos meses, estabelecemos uma nova dinâmica familiar. Não era a relação calorosa que talvez eu desejasse secretamente na adolescência, mas era respeitosa e, aos poucos, genuína. Meu pai nunca mais tocou no assunto da carreira militar, e eu nunca mencionei os anos difíceis após minha saída de casa. Era como um acordo tácito. Olharíamos para frente, não para trás. Num domingo, quase 2 anos após o AVC, enquanto almoçávamos na casa dos meus pais, meu pai pediu para mostrar algo. Com passos ainda hesitantes pela sequela, ele me levou até seu escritório. Antes um santuário militar repleto de medalhas, fotografias em uniforme e livros sobre estratégia. Para minha surpresa, na parede onde antes havia uma foto dele, recebendo uma condecoração, agora estava emoldurada a capa da revista com minha foto e a manchete sobre meu sucesso empresarial. Coloquei no dia em que saiu, disse ele com um leve embaraço. Sempre esteve aqui. Senti um calor no peito que não conseguia nomear. Não era exatamente perdão, nem reconciliação completa, mas algo próximo da aceitação. Obrigado, pai, respondi simplesmente. Ele acenou com a cabeça, em seu jeito militar de demonstrar emoção sem realmente expressá-la. Você construiu algo respeitável, diferente do que imaginei para você, mas respeitável. Sorri, reconhecendo que este era, provavelmente, o maior elogio que ele seria capaz de fazer. Diferentes caminhos podem levar a lugares dignos, não é mesmo? Ele concordou, e por um momento, pareceu que as paredes daquela casa, antes sufocantes com expectativas rígidas, finalmente podiam abrigar versões diferentes do que significava ter valor. Hoje, aos 35 anos, olho para o caminho, que percorri com uma clareza que só o tempo pode trazer. A expulsão de casa, que na época parecia o fim do mundo, foi na verdade o início da minha verdadeira jornada. A dor do abandono forjou em mim uma resiliência que nenhum treinamento militar poderia criar. Minha empresa continua crescendo, agora com filiais em 3 países. Recentemente, lancei uma fundação que ajuda jovens em situação de vulnerabilidade a desenvolverem habilidades profissionais e seguirem seus próprios caminhos, especialmente aqueles que, como eu, não se encaixavam nos planos que outros traçaram para eles. Mantenho uma relação cordial com meus pais, visitando-os mensalmente e garantindo que tenham tudo o que precisam. Meu pai, agora mais frágil fisicamente, mas ainda militar na postura, às vezes pergunta sobre os negócios, tentando estabelecer uma conexão através do único território que consegue compreender: o sucesso. Em uma dessas visitas, encontrei meu sobrinho, filho do meu irmão Daniel, escondido no jardim, chorando silenciosamente. Ele tinha apenas 12 anos e carregava nos ombros o peso da expectativa de ser a 4ª geração de militares da família. Não quero ir para uma escola militar, tio, confessou ele,
enxugando as lágrimas rapidamente, com medo de ser descoberto, demonstrando o que meu pai chamaria de fraqueza. Quero ser cientista, estudar estrelas. Olhei para aquela versão mais jovem de mim mesmo, carregando o mesmo fardo que quase me esmagou, e tomei uma decisão. Levei-o de volta para dentro de casa, direto para a sala onde toda a família estava reunida. Pedro tem algo a dizer, anunciei, colocando a mão no ombro do menino. Senti-o tremer, mas dei um leve aperto de encorajamento. E todos nós vamos ouvir. Meu irmão franziu o senho. Meu pai enrijeceu na cadeira. E minha mãe olhou apreensiva. Mas o menino, talvez encontrando coragem no meu apoio, ou talvez apenas cansado de fingir, falou com uma voz surpreendentemente firme. Não quero seguir a carreira militar. Quero ser astrônomo. Um silêncio pesado tomou conta da sala. Vi meu irmão abrir a boca, provavelmente para repreender o filho, mas me adiantei. E é um sonho incrível, que merece ser apoiado. Disse com firmeza. Pedro tem um talento natural. Para matemática e ciências, seria um desperdício não desenvolver isso. Meu pai, surpreendentemente, foi o primeiro a falar depois disso. O menino tem direito de escolher seu caminho. Todos olhamos para ele chocados. Ele deu de ombros, com um meio sorriso quase imperceptível. O mundo muda. Nós também precisamos mudar. Naquele momento, senti que o ciclo havia sido quebrado. A expulsão que sofri não seria o destino do meu sobrinho. A dor que carreguei serviu, afinal, para um propósito maior que meu próprio sucesso. Serviu para abrir uma brecha nos muros rígidos da tradição familiar. Mais tarde, quando estava de saída, meu pai me chamou para um canto reservado. Você fez o certo hoje, disse ele com uma sinceridade incomum. Não quero que Pedro passe pelo que você passou. Nem eu, pai, respondi. Ninguém deveria ter que escolher entre ser quem é e ter uma família. Ele baixou os olhos, o mais próximo que chegaria de demonstrar arrependimento. Às vezes, precisamos perder algo para entender seu valor. E às vezes, completei, precisamos ser perdidos para encontrar nosso verdadeiro caminho. Quando voltei para meu apartamento naquela noite, olhei para a cidade iluminada pela janela e pensei na ironia da vida. Fui expulso por rejeitar a carreira militar e, anos depois, usava as estratégias que aprendi observando meu pai. Disciplina, planejamento, liderança, para comandar meu próprio império. A diferença é que eu não impunha esses valores a ninguém. Na minha empresa, valorizávamos a diversidade de pensamento, a criatividade, a liberdade para discordar e propor novos caminhos. Criamos uma cultura que eu gostaria de ter encontrado em minha própria família. Alguns dias depois, recebi uma ligação do meu sobrinho. Obrigado, tio, disse ele com a voz embargada. Papai disse que vai me apoiar. Disse que conversou com você e entendeu que precisa fazer diferente. Sorri, sentindo uma emoção que não conseguia nomear. Estou feliz por você, Pedro. E se precisar de ajuda para entrar em uma boa universidade de astronomia no futuro, pode contar comigo. O senhor é meu herói, ele respondeu, com a sinceridade que só uma criança pode ter. Após desligar, fiquei refletindo sobre como as histórias às vezes precisam de gerações para serem reescritas. Minha expulsão de casa, um ato de rejeição nascido da rigidez e da incapacidade de aceitar a diferença, havia se transformado anos depois na semente de uma mudança profunda na dinâmica familiar. Hoje, quando olho para trás, não sinto mais a dor aguda do abandono. Em seu lugar, há uma compreensão madura de que todas as partes envolvidas, eu, meus pais, meu irmão, estávamos presos em padrões que nos precediam, tentando navegar o melhor que podíamos com as ferramentas emocionais que tínhamos disponíveis. A diferença é que consegui romper com esse padrão. A expulsão, que deveria me destruir, acabou me libertando para construir algo novo. Não apenas uma empresa de sucesso, mas uma nova forma de existir, de relacionar-me com o mundo e, eventualmente, com minha própria família. Se meus pais não tivessem me expulsado naquela tarde de abril, talvez eu nunca tivesse descoberto minha verdadeira força. Talvez tivesse me conformado, sufocado meus sonhos e vivido uma vida de silenciosa frustração, como tantos outros que sacrificam sua essência para pertencer. A ironia final
é que, ao me rejeitarem por ser diferente, meus pais inadvertidamente me deram o maior presente possível: a oportunidade de descobrir quem eu realmente era, longe das expectativas sufocantes e dos modelos pré-determinados. Agora, quando visito a casa dos meus pais, não mais como um filho buscando aprovação, mas como um homem que encontrou seu próprio valor, sinto que completei um círculo. Não é um final perfeito de reconciliação hollywoodiana, com lágrimas e abraços calorosos. É algo mais real, mais nuançado, com suas arestas e imperfeições. É uma paz construída não sobre o esquecimento do passado, mas sobre a aceitação de que ele nos trouxe até aqui. Um lugar onde o menino expulso se tornou um homem capaz de estender a mão para ajudar a família que uma vez o rejeitou, não por obrigação ou vingança, mas por escolha própria. E talvez seja isso que significa realmente crescer. Compreender que mesmo as feridas mais profundas podem se transformar em fontes de força, que o abandono pode levar ao autoconhecimento e que, às vezes, é preciso perder uma família para construir, com suas próprias mãos, seu próprio suor e suas próprias lágrimas, algo muito maior do que aquilo que foi deixado para trás.